Metal Lords. Hoje vamos de comédia adolescente metal! Vamos para a sinopse do IMDb. Metal is speed. Metal is the key to everything. Take off the costume, Krusty the Clown. Dois amigos se reúnem para formar uma banda de heavy metal com uma violoncelista para participar de uma competição de bandas. Antes de começar o vídeo, aquele lembrete. Eu tô querendo chegar a 1000 inscritos e ainda falta um bom caminho, então me ajuda. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, vai. Obrigadão. Às vezes a gente tem uma decepção, como aconteceu agora recentemente com Águas Profundas, que era um filme de um bom diretor, com um bom elenco e que foi um filme bem fuém. E às vezes a gente tem umas surpresas agradáveis, como foi esse Metal Lords, que é um filme novo da Netflix, uma comédia adolescente, sobre dois garotos que querem fazer uma banda de heavy metal. E você pensa, por que isso é bom? E cara, o filme é muito gostoso, o filme é muito divertido, o filme acaba e dá vontade de tocar de novo pra gente rever. Metal Lords foi dirigido por Peter Sollett e foi escrito por D.B. Weiss. D.B. Weiss é mais conhecido por ser um dos criadores de Game of Thrones e foi o showrunner de Game of Thrones. Aí você pensa, pô, não tem nada a ver o cara que fez Game of Thrones fazer uma comédia adolescente sobre uma banda de heavy metal. Aí eu lembrei de um vídeo que rolou um tempo atrás, que era tipo uma jam session de guitarristas, que tinha o criador de Game of Thrones, né, o D.B. Weiss, tocando guitarra ao lado de outros guitarristas. Tinha o Ramin Djawadi, que eu não sei se é assim que se pronuncia, o compositor, que é o cara que compôs a trilha do Game of Thrones. Os dois ao lado de nomes como Tom Morello, do Rage Against the Machine, o Scott Ian, do Anthrax, e o Nuno Bittencourt, do Extreme. E você vê eles tocando, e você vê que o cara que é o criador do Game of Thrones, o cara toca a guitarra e mandou bem. O vídeo é bem legal, eu vou deixar o link aqui. Ou seja, D.B. Weiss sempre foi um cara do rock. E Tom Morello e Ramin Djawadi trabalham na trilha sonora deste filme Metal Lords. Ok, a gente tem que reconhecer que Metal Lords não é nada de novo, a gente sabe que é um filme previsível, a gente sabe quando começa, a gente já sabe como é que vai terminar, a gente sabe que não traz nenhuma novidade. Não é um filme para entrar em listas de top 10 do ano. Por outro lado, é um filme rock and roll legítimo e poderia entrar em listas de bons filmes rock and roll. Não estou falando grandes filmes que são filmaços, mas são filmes divertidos sobre rock and roll, como Escola do Rock, Still Crazy, Rockstar. Nenhum desses filmes é um grande filme, mas são filmes legais e são filmes que quem gosta de música, quem gosta de rock and roll, vê um filme desse e pensa, cara, que filme gostoso de se ver. Me perguntaram se eu me identifiquei com a banda, porque afinal eu também comecei a tocar quando era adolescente, na época do colégio, e eu também tive banda de heavy metal, mas no meu caso em particular, nem tanto, porque a minha fase de heavy metal foi depois. Na época do colégio, eu era mais como a banda rival dos caras, a outra banda da bateria de bandas, porque a minha banda era mais músicas comuns, não tinha. Eu só fui entrar na onda do metal depois. Mas eu posso dizer que eu me vi em algumas situações daquelas que tem no filme. Eu gostei bastante do trio principal do elenco, os três, tanto os atores quanto os personagens. O protagonista Jayden Martell, que estava no It e estava também em Entre Facas e Segredos, ele aqui a gente não lembra dele pelos outros filmes, porque são filmes que tem um monte de gente, são elencos enormes, mas a gente vai lembrar dele aqui. Aqui ele está muito bem, aqui ele mostra um bom desenvolvimento de personagem, tanto de personagem quanto de músico. Ele aparece melhorando como músico. E é legal, o personagem dele eu gostei, porque é aquele cara que ele tem poucos amigos, ele está na escola, um cara novo. E aí o amigo dele é o cara que é meio radical com coisa de heavy metal. E aí ele segue o cara, mas ele sabe que não tá muito bem num caminho bom. E ele fica nessa dúvida toda. E ele tem que se separar daquele cara porque aquele cara tá puxando ele para baixo. E tem todos esses dilemas são bem apresentados no personagem dele. Eu gostei tanto do ator quanto do personagem. Adrian Greensmith, que faz o Hunter, ele faz um papel meio caricato. Mas, acreditem, eu conheci gente que agia assim. É o cara que tem família rica, é o cara que tem um pai rico, que banca as coisas dele, e é um cara que não se dá bem com as outras pessoas, não se dá bem com ninguém em volta, nem com o pai. É meio caricato, mas sim, acreditem, tem gente assim. A menina Isis Hemsworth, não é Hemsworth, ela não é parente do Thor.
É Hainsworth, se escreve diferente. O som é parecido, mas a escrita é diferente. A menina Izzy Hainsworth também é ótima, a personagem é ótima, a atriz é ótima, mas teve um detalhezinho nela que me incomodou, que foi a mudança. Como eu falei, esse filme é receita de bolo de sessão da tarde, então não tem, é previsível. A gente sabe que a personagem dela vai se transformar e na parte final ela vai estar diferente. E eu achei que essa transformação foi algo meio abrupta. Não atrapalha porque a personagem, a nova Emily, a menina, depois dessa transformação, ela é ótima, então não estragou o filme. Mas eu acho que essa transformação podia ser um pouco melhor trabalhada. Importante falar, a gente vê os três tocando os instrumentos. É uma implicância que eu tenho com Hollywood há muito tempo, quando colocam um ator que não é músico para fazer um papel de um músico. Porque dá para ver que o cara não tem a pegada de músico. Eu lembro quando eu vi Crossroads, aquele que o Ralph Macchio toca guitarra, e tem uma cena que ele está duelando contra o diabo, e o diabo é o Steve Vai. E aí você vê que o Steve Vai tem pegada de guitarrista. É o Steve Vai. E você vê o Ralph Macchio, ele não tem, ele não convence empunhando uma guitarra. Eu me lembro que mais ou menos na mesma época eu vi o Dennis Quaid interpretando o Jerry Lee Lewis no A Fera do Rock. E o Dennis Quaid estudou piano. Você vê a mão do Dennis Quaid no piano. De repente o ator não toca tanto, ele não toca tão bem assim, mas ele consegue tocar o suficiente para aparecer bem no filme, e isso acontece aqui com os três. Eu não sei o quanto os três tocam, mas os três estão muito bem como músicos, como atores músicos. Eu preciso citar aqui uma cena que eu achei muito boa, que é o momento War Pigs do início do filme, que tem War Pigs também no fim do filme, que é quando tem os créditos, fica rolando os créditos enquanto eles estão tocando War Pigs. Uma versão muito boa, aliás. Mas no início, porque quando a gente vê primeiro o Kevin, e ele tocando bateria, e vê que ele sai do tempo, vê que ele não é firme, vê que ele não funciona. E aí o Hunter dá para ele uma lista de músicas, vai estudar essas músicas. E ele vai estudar War Pigs, do Black Sabbath. E você vê esse momento que você está ouvindo War Pigs e com ele tocando, você vê o desenvolvimento dele como músico, você vê que ele começa a acertar mais, você vê que ele começa a se soltar na bateria e ao mesmo tempo o comportamento dele, a postura dele, as roupas dele, o cabelo dele começam a mudar e uma mudança gradativa e do início ao fim da música você vê como foi a evolução do personagem. Eu achei isso muito legal. Aliás, é curioso a gente pensar que War Pigs foi uma música gravada há 52 anos atrás, ela é do disco de 1970, e hoje em dia ela significa algo completamente diferente do que ela significava na época que o Black Sabbath gravou, porque na época era transgressão, era heavy metal, era coisa de moleque, coisa de sei lá o que era, e hoje em dia é um clássico do rock. Eu fui no show do Black Sabbath, dessa camisa aqui, e cara, era legal ver os velhinhos no palco e na plateia tinha gente de todas as idades. Tinha o pessoal mais velho carregando os filhos, carregando os netos. Cara, que legal você ver o que era o rock nos anos 60 e anos 70 e o que é hoje em dia. Eu sei, rock virou coisa de velho. Tem um detalhe que eu vou implicar, mas eu sei que é um preciosismo besta, porque faz parte do filme isso. Que é aquela música do fim, da batalha final, eles nunca tocariam aquela música daquele jeito sem ensaio. Músicos profissionais não tocariam aquela música daquele jeito sem ensaio. A música é muito cheia de convenções, é muito cheia de detalhes, então precisaria de ensaio. Mas eu entendo que para o filme rolou daquele jeito, entendo que precisava rolar daquele jeito, e eu vou deixar essa implicância guardada de lado, porque a gente vê um monte de outras coisas piores em outros filmes, e a gente releva um monte de outras coisas piores em outros filmes, então ok. Mas eu acho que podia ter um ensaiozinho. Mas ok, deixa pra lá. Tem outra cena que eu achei genial, mas talvez seja um spoiler, então eu vou colocar aqui um aviso de spoilers. É sobre umas participações especiais que acontecem no filme. Tem uma cena onde o Kevin tá ouvindo vozes dentro da cabeça dele. Ele começa a conversar com as pessoas que estão dentro da cabeça dele. E aí ele encontra com o Scott Ian do Anthrax, o Tom Morello do Rage Against the Machine, que a gente sabe que eram amigos do roteirista. E também o Rob Halford do Judas Priest e o Kirk Hammett do Metallica. Eu achei a cena muito legal, mas é uma cena que precisa explicar para quem não é muito ligado ao metal, porque o filme não explica quem é quem. Tipo, se você reconheceu, ok. Se você não reconheceu, espere os créditos para saber quem é quem. Mas eu curti.
Eu ia falar rapidinho, isso era para ser um vídeo curto, porque é um filme de sessão da tarde, não é um grande filme, mas eu fiquei tão empolgado com o filme que acabou que eu falei mais do que devia. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que era para ser, mas fica a minha recomendação. Se você curte filmes que falam de música, veja Metal Lords da Netflix, porque é um filme muito gostoso, é um filme muito divertido, é um filme muito agradável. Obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, te peço dois favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos. Se você gosta de filmes de música, se você gosta, quais os seus favoritos? Eu ia falar Quase Famosos lá no início, só que Quase Famosos para mim não é um filme digno de um top 10 do ano. Então eu farei de outros filmes que são legais, mas não são tão bons assim. Mas se inscreve aqui sua lista, quais são os seus filmes favoritos de música. Eu gosto de vários deles, gosto de Rock of Ages, gosto de Sing Street, gosto. Tem tanto filme de música legal. Então escreve aqui que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!